Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais essa etapa dessa formação maravilhosa que o Senhor está proporcionando para você, para mim, para cada um de nós, nos aprofundarmos a respeito do querigma. Vamos iniciar essa formação com a nossa oração. Convido você a pegar a sua Bíblia lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no versículo 13. Amém? Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calçado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra, ela traz para nós algo muito especial que nós muitas vezes não percebemos, que é o fato de nós sermos escolhidos pelo Senhor e o fato de que o Senhor quer fazer de nós, quer usar de nós como comunicador da glória dele, do amor dele. E veja, como que o Senhor quer transmitir isso? Por meio da nossa vida, por meio de tudo o que nos constitui, todo o nosso ser. Nisso o Senhor quer ser glorificado. Nós estamos no caminho, meus irmãos, e é necessário perseverar, é necessário caminhar sempre firmes. Então vamos tratar hoje da prática. Vamos refletir sobre alguns aspectos práticos do querigma. E aqui, irmãos, é necessário compreender que tudo o que nós vamos falar aqui serão orientações que servirão para que nós possamos ter uma referência de como trabalhar o querigma. Hoje nós queremos pensar numa situação onde eu vou estar evangelizando ou você estará evangelizando. Quais os personagens que nós podemos colocar numa situação como essa? A mais óbvia é o evangelizador, correto? E também o evangelizando. O Senhor, quando enviou os discípulos, ele os enviou sempre de 2 a 2. Então, os missionários sempre vão de 2 a 2. Então, nós temos o primeiro evangelizador e o segundo evangelizador. E também o evangelizando, o evangelizado. Ok? Nós falamos dos temas do querigma, né? São 6 temas. Recordando de tudo aquilo que nós falamos, sobre as características, as necessidades, tudo aquilo que o querigma precisa ser. Na prática, eu vou agora colocar para vocês um exemplo de como as características do querigma são exercitadas na prática. Imaginemos então uma situação. Eu sou um evangelizador e eu encontro você que está aí assistindo esse vídeo e vou te evangelizar. Olá, meu nome é Israel. Eu gostaria de passar para você uma mensagem do amor de Deus. Você gostaria de ouvir? Qual o seu nome? Diga seu nome aí, por favor, tá bom? Você sabia que Deus ama você? Deus ama você porque é Pai e muito cuidadoso. Amor de Deus. Mas muitas vezes nós não sentimos este amor. Não sentimos por quê?
somos pecadores e o nosso pecado acaba nos afastando do amor de Deus. Pecado. Mas Deus enviou o seu Filho para nos salvar, a mim e a você, a todos nós. Tema: Jesus Salvador. Basta que você creia nele e o aceite em sua vida. Fé e conversão. Sabe, quando eu disse sim para Jesus, tudo mudou. E eu era muito ansioso e afobado, nada dava certo, mas Jesus me transformou com seu Espírito e me fez mais calmo. Consigo pensar melhor e não errar tanto. É nessa ocasião que você pode dar o seu testemunho, dar um exemplo do que Jesus fez e pode fazer. Você quer provar dessa maravilha que é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo. Você pode falar mais também. O Espírito Santo é aquele que me deu forças, é aquele que me conduziu para ser alguém melhor. Por fim, se essa pessoa disser sim, você pode rezar com ela, convidá-la a participar de um grupo de oração, falar da comunidade, saber se ela já participa, tá? E nisso é trabalhado o tema comunidade. Falar da importância de estar em comunidade. Essa é a estrutura de uma evangelização querigmática. Mas, meu irmão, é necessário que você tenha muito claro de que tudo pode acontecer. E um aspecto muito importante de uma evangelização verdadeira é o dom da escuta. Todo missionário, ele é um missionário atento. E ele está sempre escutando. Muitas vezes, meu irmão, a sua evangelização não vai depender de palavras, como eu já tenho dito. A sua evangelização vai depender de um coração acolhedor, um coração que escuta, um coração que está aberto a amar. Não importa quais sejam os defeitos da pessoa que você vai evangelizar. Não importa qual o contexto. Use também exemplos do cotidiano desse irmão que você vai evangelizar. Eu sou do Ministério de Universidades Renovadas. Os exemplos que eu mais uso na minha evangelização aqui na universidade são exemplos do meu cotidiano, do cotidiano das pessoas que eu evangelizo, que são universitários. Lembre, o nosso serviço, ele depende, a qualidade e a eficácia da nossa missão depende de dois aspectos. O primeiro aspecto é a técnica e o segundo aspecto é a unção. A técnica é toda e qualquer preparação no âmbito humano que você faz. Um músico, por exemplo, ele tem que ensaiar muito para tocar. Ele tem que se preparar. Se ele não se prepara muito, ele tem grande probabilidade de fazer uma má apresentação, de tocar errado, de errar. Um pregador, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que ler, ele tem que ter conhecimento, ele tem que estudar a doutrina da igreja. Você é um pregador, meu irmão. Você tem estudado a palavra, você tem estudado a doutrina da igreja? E segundo, a unção. Porque é o Senhor quem vai usar dessa técnica que você adquiriu, de todo o preparo que você fez, como Ele desejar. É Ele que vai ser um maestro nessa obra. Mas é necessário que você se prepare, que você dê ao Senhor possibilidades cada vez maiores. Então, eu comentei sobre os três personagens que existem na evangelização, porque a evangelização ela acontece de 2 a 2, certo? Então nós temos o primeiro evangelizador, o segundo evangelizador e o evangelizado, ou evangelizando. Ou evangelizandos, porque não precisa ser uma pessoa que está sendo evangelizada, correto? Vamos então entender qual é o papel do primeiro evangelizador e do segundo evangelizador. O primeiro evangelizador é aquele que vai ter a primeira fala com o evangelizado. É ele que vai se apresentar o segundo evangelizador. E durante todo o processo de evangelização, ele será o intermediador direto com aquela pessoa. Ele vai falar sempre de forma direta com aquela pessoa, com o evangelizado. Em poucas situações, o segundo evangelizador vai dizer algo, vai falar algo, certo? Exceto no caso que o primeiro evangelizador, por alguma ocasião, por alguma situação, ele se sentir um pouco constrangido, se sentir nervoso, inseguro, e ele pedir ajuda para o segundo evangelizador.
Enquanto ele não faz isso, o que fará o segundo evangelizador? Ele fará algo que é muito fundamental, algo que é muito importante, que é a intercessão. Esse segundo evangelizador, ele está ali como um suporte e como um intercessor. Ele estará sempre atento, olhos fixos em quem que ele ficará olhando durante a evangelização. Você sabe? Ele ficará olhando para o primeiro evangelizador. Isso tem uma razão muito, muito interessante. Ele faz isso para que a pessoa que está sendo evangelizada, quando ela olhar para o segundo evangelizador e ver que ele está olhando para o primeiro, automaticamente ela se sente impelida a olhar também para o primeiro. Você nunca passou na rua e viu alguém olhando para uma coisa assim, apontando? Às vezes nem está apontando, ela está olhando assim e não para de olhar. Não sente aquela vontade de olhar também? Para saber o que ela está olhando? Isso é curiosidade. Mas é uma forma de você manter a atenção da pessoa que está sendo evangelizada fixa no primeiro evangelizador. Além de não constrangi-la, porque seriam duas pessoas olhando para ela, recebendo olhares de duas pessoas. É meio intimidador esse tipo de situação. Por isso que o segundo evangelizador mantém seus olhares fixos no primeiro, com oração interior de intercessão. O evangelizado, ele não tem uma característica. Poderá ser qualquer pessoa, não importa qual a aparência, comportamento. Meu irmão, de fato, tudo pode acontecer a partir do encontro. E é necessário que nós estejamos abertos a toda e qualquer novidade que o Senhor nos apresentar. Quanto tempo que vai durar uma evangelização? Uma evangelização, ela não tem um tempo bem estabelecido. Mas como eu disse anteriormente, depende do contexto, depende da situação. Já aconteceu e sempre acontece casos de você evangelizar alguém e a pessoa está tão precisando ser ouvida que você fica lá com ela horas e ali Deus faz. O Senhor não quer uma quantidade de evangelizações, o Senhor quer qualidade. O Senhor quer de fato almas ganhas para Ele. E se de fato você conseguir trazer para o Senhor uma alma, é festa no céu. Mas é necessário ter uma noção do momento que a sua fala já está sendo muito estendida, para que não canse o evangelizado. Ele não pode se sentir, tô cansado de ficar aqui ouvindo esse cara. Isso é chato. Nossa, esse cara fala e não chega a lugar nenhum. Toda sabedoria é necessária nessas ocasiões, tá? Peça que o Espírito Santo te ilumine. Veja alguns outros exemplos de pregação. Treine bastante a sua evangelização. Algumas observações que eu gostaria de colocar aqui com respeito à nossa postura. Veja bem, jovem, minha jovem, meu jovem, você que vai sair para a missão, que agora está numa fase muito importante da sua vida, que é a fase da procura do seu José, da sua Maria. Evangelização não é momento para você paquerar, tá bom? Saiba disso. E neste momento você está sendo enviado pelo Senhor. Você é a pessoa do Senhor para aquela pessoa. Você é o evangelho daquela pessoa. Não impor a mão na hora de fazer a oração. Esse tipo de ação ocorre em um ambiente mais propício. Um grupo de oração, um retiro, de forma que a pessoa não se sinta intimidada por nada, mas pelo contrário, ela se sinta acolhida. Você pode perguntar se a pessoa gostaria de dar as mãos, por isso que é bom estar em dois, né? Não causa nenhum tipo de mau entendimento da situação. Seja discreto, meu missionário. Seja observador, discreto, atento. Evangelize a todos. Se você chegar numa roda de pessoas, não fique olhando só para um, para outro. Esse anúncio da palavra é para todos. O Senhor quer a todos. Bom, situação com pessoas alcoólicas. Eu posso evangelizá-las? Não. Por que, Israel, eu não posso evangelizar? Porque, meu irmão, essas pessoas, elas não estão no seu estado de consciência natural. Portanto, aquilo que você anunciar a elas não será compreendido. Elas não vão entender naquele momento. Elas não estão no seu estado normal de consciência. Você é músico, você pode cantar, você pode levar seu violão para a evangelização?
Com certeza, você deve, observando sempre o seguinte: cuidado para não tocar outros tipos de músicas que não sejam querigmáticas. Assim como o anúncio, a fala, ela deve ser querigmática, também as músicas, todo o conteúdo da evangelização em si, sendo bem geral, todo o conteúdo deve ser querigmático. O que significa ser querigmático? Lembra lá, meu irmão, dos 6 temas, olha, os 6 temas. A música, ela passa por esses temas, não precisa passar por todos, mas ela passa por esses temas, ela é focada no anúncio de Jesus como centro. Então, você pode tocar essa música sim, sem o menor problema. Ok? Meus irmãos, olha, eu gostaria de agradecer a vocês, tá? Pela paciência, a você, meu irmão, pela paciência, que Deus te abençoe. E só para finalizar esse vídeo, é importante que nós tenhamos claro no nosso coração que apesar de todas as nossas limitações, apesar de todo o nosso pecado, o Senhor quis usar de nós, quis precisar de nós para esse momento, para anunciar, para ganhar almas para Ele. Mas é porque, meu irmão, o Espírito Santo estará conosco. E é Ele que irá convencer. As palavras saem da nossa boca. Mas é o próprio Espírito Santo que, agindo na pessoa que vai ouvir a palavra, irá convencê-la, irá convertê-la. Fica com Deus então, Deus te abençoe, que Deus esteja com você nesse processo de preparação para essa missão e para muitas outras. Tá bom? Que Nossa Senhora, nossa mãe, advogada e intercessora, seja de fato aquela que passa na frente, a advogada, a medianeira de todas as graças nesse tempo de missionariedade, que é a nossa vida toda. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.